de fato, não tem muito como esperar algo bom dessa regulação das redes sociais. Até porque o STF, sem regulação, tem feito gato e sapato, não é? Das redes sociais. Dado decisões banindo as pessoas, tem um monte de gente exilada do Brasil porque se manifestou em redes sociais. Tem pessoas que estão com suas contas bloqueadas porque se manifestaram em redes sociais. Tem pessoas que tiveram que sair do país, como o caso do Monark, inclusive. Por quê? Porque se manifestou em redes sociais. Então, o que esperar de uma regulação feita pelo STF? Se não a continuação disso tudo. É a mesma coisa de chegar para um carrasco e falar assim: olha, você está me chicoteando aqui todos os dias, mas a gente não tem uma lei sobre como é que faz para o chicote cantar nas minhas costas. Então vamos fazer uma lei? Aí o cara que está açoitando o carrasco fala: deixa que eu faço. Como esperar que isso vai ser bom? Não tem como. Como esperar que isso vai ser melhor do que o que hoje existe? Não vai acontecer. O que vai acontecer é a formalização daquilo que já está acontecendo. O que está acontecendo? Censura. Então nós vamos ter a formalização da censura. Isso vai servir como uma desculpa para que a censura, inclusive, exista no país de forma maior. Se até agora a gente ainda chega e fala assim: poxa, mas as pessoas estão sendo banidas, as pessoas estão sendo exiladas das redes sociais ou banidas do país pelo que dizem nas redes sociais, as pessoas estão perdendo seus cargos, estão perdendo suas contas bancárias pelo que dizem nas redes sociais, porque isso não tem uma legislação. O STF está decidindo isso sem nenhuma lei que o ampare. A gente ainda diz isso hoje em dia. Pois bem, agora eles vão ter a lei. Eles vão ter uma lei que os ampare. Com uma lei que os ampare, eles dão legitimidade ao que eles já estão fazendo. Então não vai mudar. Só vai piorar no sentido, vai acontecer a mesma coisa que já está acontecendo, mas vai piorar no sentido de que eles ainda terão a possibilidade de dizer: olha aqui, estou fazendo, mas estou baseado numa lei. Qual lei? A lei que eu mesmo fiz. Então, não faz nenhum sentido. Se a gente pegasse, vamos pegar assim, pensar num regime tirânico, como eu estava dizendo o Serrão, e chega para o tirano e fala assim: poxa, o rei tirânico, você aqui você toca o país, né, de forma tirânica, sem nenhuma lei que te permita isso. Aí o tirano vai lá e fala assim: tá bom, então eu vou fazer uma lei, dizendo assim: eu, tirano, posso fazer o que eu já estou fazendo. O que muda? Não muda nada, eles só vão ter uma desculpa de poder dizer que eles agora têm uma lei para chamar de sua, que eles têm uma lei que os ampare, que justifique, que corrobore aquilo que eles já estão fazendo. É esse o cenário pela frente. É triste, nos deixa com desânimo, mas a gente não pode mentir. A gente não pode mentir para a audiência, a gente não pode fazer uma análise positiva de um fato que é claramente negativo. Para você ver o bizarro, Guilherme, colegas e audiência, o bizarro do que está pela frente. O que hoje vai começar a ser julgado, que é o tal do artigo 19 do Marco Civil, é isso que todo mundo está falando. Vão julgar se é constitucional ou não o artigo 19. O que diz o artigo 19? O artigo 19 diz assim: é necessário uma decisão judicial para excluir conteúdo. Como é que é possível o judiciário julgar inconstitucional um artigo que diz que é necessário o judiciário para excluir conteúdo? Vocês percebem a bizarrice do que está por vir? Nós vamos entender que é inconstitucional o judiciário participar de um processo que limita a liberdade de expressão. É o judiciário dizendo que é inconstitucional o judiciário ser necessário para limitar a liberdade de expressão. Quer dizer, não dá para eu julgar que é inconstitucional a necessidade do judiciário para limitar a liberdade de expressão dos outros, mas é isso que está na mesa. É isso que vai ser julgado hoje. Então, é tudo errado. Começa errado, claro que vai acabar errado. Não tem como a gente ir por um bom caminho se nós estamos retirando, ou se o STF está à beira de retirar, a necessidade de que nós tenhamos decisões judiciais prévias para excluir conteúdos. Isso que a gente, não sei se vocês se lembram, mas quando teve aquele vazamento de notícias que, curiosamente, acabou do nada, que o Glenn, lembram-se do Glenn Greenwald,
Ele, na Folha, começou a publicar umas matérias vazando mensagens supostamente de assessores ali do gabinete do Moraes. Curiosamente, isso acabou, né? Sumiu. Não sei, ninguém sabe, ninguém viu. Cadê o Glenn? Cadê esses 6 gigabytes que ele disse que tinha? Sumiu. Mas no que apareceu, no que foi mostrado, ali estava claro que o embate entre o Musk e o STF começou quando o STF e o TSE começaram a pedir para conteúdos e pessoas serem banidas sem decisão judicial. Eles mandavam uma mensagem lá para o Musk, para o X, e falavam: tira essa conta, tira esse conteúdo e assim por diante. E isso começou um embate. O Musk falou assim: não, eu quero uma decisão que mostre que eu preciso tirar. E o STF dizia: não vou mandar a decisão, só estou mandando aqui a notícia de que você deve tirar. Esse foi o embate. É aqui que a coisa começou a encrespar entre a corte e o Musk. Pois bem, a regulação das redes sociais vai ser justamente isso. O artigo 19, sendo inconstitucional, não precisa mais de decisão judicial prévia, basta você avisar que eles devem retirar. Ou entregar para eles um manual de como eles próprios se autocensuram. Eles próprios retiram o material que o STF, o TSE, os tribunais, os ministros querem. E, infelizmente, nós temos assistido, Guilherme, no país, a retirada de materiais e conteúdos e contas que são de ideologia de direita. É isso que nós temos visto. A gente vê aí Janones falar o que quer, a gente vê um monte de gente da esquerda falar o que bem entender e continuam lá numa boa. Os conteúdos de direita, os conteúdos que são políticos ou que são de políticos de direita é que tem sido alvo dessas decisões ou dessas exclusões. Então, é natural que a gente espere que essa regulação aumente a censura, que essa censura seja política e que essa política prejudique a direita. Ou seja, no final das contas, nós vamos ter uma regulação que criminaliza ainda mais a oposição política de direita no país. Esse é o resultado dessa regulação das redes sociais. Não tem como olhar de um jeito bom para isso, não tem como pensar que isso possa ser outra coisa, porque, repito, se eles mesmos que estão censurando vão fazer a regulação, como esperar que eles não façam o que já estão fazendo? Então é isso que vai acontecer. Agora, fica aqui o recado para o Congresso. Depois que o STF regular as redes, o Congresso pode e deve consertar com uma lei posterior aquilo que o STF fez. É possível. O STF regulou as redes, mas o STF não é o legislativo. Então, se o legislativo fizer uma lei depois da regulação do STF, vale a lei do legislativo. Então, a gente espera, no mínimo, que o Congresso, depois da regulação que o STF fizer, que o Congresso possa tomar uma medida mais adequada, que o Congresso possa discutir isso daí, debater com a sociedade e consertar os erros e, sobretudo, os erros que resultam em censura, que essa regulação do STF vai ser feita. Veja só, eles vão regular quais conteúdos? Desinformação, fake news, discurso de ódio, negacionismo. Onde que está isso? Em lugar nenhum, não tem lei sobre isso. Então, eles vão regular um conteúdo conforme a cabeça deles. Claro que isso vai dar em censura, né? Porque se a cabeça deles é censória, é claro que eles vão tratar de conceitos que não estão em nenhuma legislação. Então, é aquilo, use a criatividade, como foi dito inclusive nesse vazamento aí da Folha, use a criatividade. A gente vai ter aqui a criatividade dos ministros sendo usada. E a criatividade deles, infelizmente, pelo menos nos últimos tempos, tem sido exclusivamente para atos autoritários e censórios, caro Guilherme.